Quase 16 mil cestas básicas já foram distribuídas pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros até esse mês. Diretor da Junta Missionária de Pinheiros conhece Barra do Juá e acompanha resultados da parceria entre IPP e o Instituto Novo Sertão. Candidatos do Enem vão poder pedir isenção da taxa de inscrição a partir de segunda-feira. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem com você? Está começando o nosso Notícias do Bem, então seja muito bem-vindo, você que estava acompanhando aí o Manhã IPP, a Lídia Dickel, ou você que está chegando agora aqui na nossa live, você que está chegando agora na live do Notícias do Bem, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. A partir de agora você vai ter muita informação aí no comecinho da sua tarde, finalzinho da manhã, comecinho da tarde, ou se você está acompanhando a nossa reprise no seu fim de tarde, né? Então, fique com a gente, temos 1h30 de muita informação a partir de agora. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta. Hoje é quarta-feira, dia 30 de março. Lá vou eu com a data, um problema sério. Quarta-feira, dia 30 de março, para reforçar, né, que a gente está ao vivo aqui, tá bom? Então, fique com a gente e interaja, né, Tainá? Exatamente. Tô bem hoje, viu? Deu uma ali e outra aqui, mas viu? tá tudo certo. A comunicação foi bem entendida. Passou, né? Passou o recado. Passou, vamos lá. Então, nosso convite é que você interaja com a gente, participe da nossa programação. Me conte o que você está fazendo nesta tarde, manhã de quarta-feira, dia 30. Só para dar mais uma reforçada. Me conte o que você está fazendo agora, como é que está o seu dia. Deixa aqui no nosso chat a sua mensagem para nós interagirmos durante a programação. E lembrando que você pode mandar perguntas também, principalmente referente às vezes à entrevista ou alguma matéria. Mande a sua pergunta ou o seu comentário. Deixa aqui seu recado. Ele é muito importante para nós e é ele que dá esse tom legal do Notícias do Bem, essa interação que nós temos com você que está nos acompanhando. Na minha cabeça, nós temos o contador de inscrições. Só no ao vivo, tá? No gravado não tem, não. Você vai ficar procurando aí, não tem. Não tem. Eu falo, de onde é isso? Na sua cabeça? Só se for lá dentro da sua cabeça. Se você está no horário alternativo, você não está vendo o contador. Mas se tiver, olha só, 939.755. Virou. Eu queria ver se a gente chegava logo. Será que a gente consegue chegar nos 940 mil agora? Tá pertíssimo. E sabe como você pode ajudar? Se você, que nem eu, gosta desses desafios assim, comece a copiar o link e encaminhar para amigos, parentes, conhecidos e fala, conheça esse canal e se inscreva, porque é um canal com conteúdo bom, cristão, que vai te deixar sempre bem informado e eu digo assim, alimentado, né? Que a gente gosta da palavra para esse alimento da alma. Além do nosso Notícias do Bem, além do Manhã IPP, além do Vida Devocional, você é um missionário, enfim, tem uma programação extensa, tem Pinheirinhos TV, enfim, tem muita coisa bacana aqui na nossa IPP TV, tem Maternidade na Real, tem Bem Casados, é muita programação, tudo com conteúdo cristão, tudo com visão cristocêntrica e, claro, a transmissão dos cultos e dos eventos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Exatamente. Vamos começar, né? Vamos lá. A campanha de cestas básicas promovidas pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros está chegando a 16 mil unidades doadas só neste ano. Bacana, né? Os alimentos já foram entregues diretamente para pessoas carentes e em situação de risco em diversas regiões do Brasil e do mundo. Quase 16 mil cestas básicas já foram distribuídas pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros até o mês de março. As doações estão chegando em regiões como comunidades de São Paulo, Nordeste brasileiro, cidades atingidas pela chuva e até em outros países, como a Ucrânia, que enfrenta a invasão russa, e o Iraque. Os carregamentos não param de chegar na igreja. Neste, 1.000 cestas foram descarregadas e já encaminhadas para quem mais precisa. Parte dos alimentos é entregue pelo Departamento de Ação Social da Junta Diaconal. Fazer essa distribuição não é uma coisa muito fácil, muito simples. Primeiro porque nós precisamos saber quem realmente precisa e depois nós precisamos procurar algumas entidades, algumas pessoas, porque nós distribuímos para o Brasil inteiro. Então, ajudamos outras igrejas, ajudamos outras instituições a estarem chegando nas pessoas. Quanto mais pessoas chegarmos, melhor.
A outra coisa que nós temos que pensar é assim, a Bíblia nos fala que é melhor dar do que receber. Então nós temos dois grandes privilégios. Primeiro, o privilégio que nós não precisamos, não estamos necessitados. E o segundo, que nós podemos chegar em quem está necessitado. Se não fosse as doações, se não for as pessoas nos ajudarem a nós chegarmos lá também, isso seria difícil, mais difícil ainda. Não é uma coisa fácil de fazer, mas também ela não chega a ser fácil, porque é muito difícil você chegar na casa de quem realmente precisa, de quem realmente estava sem nada, e nós chegamos às vezes com a única coisa. Deus é muito grande, misericordioso, e nos usa como instrumento dele. E isso é um outro privilégio muito grande. E qual é o valor disso? Qual é o valor de estar ajudando as pessoas? Qual é o valor de você saber que você doou uma cesta e essa cesta saciou a fome de alguém? E você também pode colaborar com a campanha. Faça um Pix no valor de R$ 45,90 ou mais para o CNPJ 50 954 825 0001, dígito 13. Não deixe de colocar os 90 centavos para que possamos identificar a sua doação. No meio do ano de 2020 mais 2021, nós tivemos a bênção de ter distribuído mais de 88 mil cestas básicas. Distribuído, e recebemos ofertas de irmãos e muitas pessoas que não são nem membros da igreja. O nosso objetivo para 2022 é distribuirmos 60 mil cestas básicas. Esse é o objetivo da Junta Missionária de Pinheiros. Mas, se nós formos abençoados com mais ofertas, naturalmente nós iremos distribuir muito mais. Que Deus nos ajude para que possamos continuar ajudando aqueles nossos irmãos que estão necessitados nesse momento. Muito bem, né? Então aproveite, faça a sua doação, né? Participe dessa campanha. A campanha continua, afinal de contas, a gente tem muitas realidades que precisam de atendimento, né? Não só no Brasil, mas em outros países. A gente viu aí, a gente tem mandado para os nossos irmãos refugiados na Ucrânia, na Polônia, no Iraque, enfim. Essa campanha realmente abriu fronteiras, né, Tânia? Só no Brasil nós ajudamos praticamente todas as últimas situações, né, as catástrofes que nós tivemos no Brasil, praticamente todas as cestas foram enviadas para esse auxílio mesmo, essa ajuda. Então, colabore, que é algo que a forma que nós temos de ajudar realmente aqueles que estão precisando e às vezes estão sem nenhuma outra saída, nenhum outro recurso, ou uma situação de extrema dependência desse cuidado mesmo. E na sua última viagem missionária, o reverendo Mariano Alves Júnior, diretor da Junta Missionária de Pinheiros, foi até o estado do Piauí conhecer de perto a realidade local. Pois é, ele acompanhou a perfuração de poços artesianos em Barra do Juá. A ação faz parte da campanha da IPP em parceria com o Instituto Novo Sertão. Acompanhe um trecho da reportagem que o Notícias do Bem vai exibir na edição de hoje. A visita do diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, reverendo Mariano Alves Júnior, foi na cidade de Betânia do Piauí, no Nordeste. O pastor conheceu de perto o impacto da transformação causada nas comunidades carentes que foram beneficiadas pela perfuração dos poços artesianos, uma campanha da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em parceria com o Instituto Novo Sertão. Aqui é muito importante a água, porque a gente não tem um açude aqui, mas está seco. Então, os vizinhos aqui, ninguém tem água. Aqui é muito importante esse poço aqui para nós, graças a Deus. Em Barra do Juá, o pastor acompanhou a perfuração de um novo poço, que já está levando água para muitas famílias. Além de ser uma oportunidade de poder propagar a palavra de Deus, a água que jorra do poço pode ser usada para consumo, plantação de hortas e tarefas que melhoram a vida dos moradores. Pessoal, está aqui no Quixadá, aqui em Betânia do Piauí, mais um poço furado. O resultado de um poço é esse. A gente tem aqui uma horta orgânica, o denarinho aqui, é do pessoal que trabalha com a gente. Toda semana a gente leva produto lá para a cidade para vender, graças ao trabalho do poço. A Junta Missionária de Pinheiros, muito obrigado por todo o apoio. Muito bacana, né? Daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem, então.
Gente, dá uma alegria, né? Ver verdade. essas cenas, esses momentos. E eu fiquei com vontade de experimentar aquela água também. Você viu o reverendo Mariano tomando água lá direto da bica? Eu Que adoro essas delícia. coisas. Eu também. Ai, gente, ó, todos nós crescemos desde o nosso nascimento até nossa, posso recomeçar, Vamos. gente? Nós vamos falar agora sobre o crescimento, né? E todos nós crescemos desde o nascimento até atingirmos as dimensões máximas características do ser humano. Esse processo também depende de condições ambientais e genéticas. Pois é, mas outra opção é o tratamento com o chamado hormônio do crescimento, também conhecido como GH. Ele é indicado para meninos e meninas que têm deficiência desse hormônio, o que acaba causando atraso no crescimento. E esse tratamento deve ser indicado pelo endocrinologista, de acordo com as características da criança, sendo normalmente indicado a realização de injeções diárias. Pois é, mas quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse assunto hoje é o médico endocrinologista Dr. Daniel Carvalho. Você pode e deve interagir com a gente. Deixe a sua mensagem ou faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, não só para falar a respeito desse tema, né, do hormônio do crescimento, mas para falar também a respeito do que você quiser. Fique à vontade, esse espaço é todo seu. Interaja com a gente, deixa aí o seu bom dia, boa tarde, diga de onde você está falando, o que você está fazendo, o que você quer ver no Notícias do Bem, o que você gosta, enfim. Fique à vontade para interagir com a gente aqui no nosso espaço, tá bom? É, isso mesmo. Os interessados em participar do Enem deste ano vão poder solicitar a isenção da taxa de inscrição a partir da próxima segunda-feira. Boa, né? O repórter Matheus Santos vai trazer mais informações ao vivo para a gente. Oi, Matheus, seja bem-vindo ao Notícias do Bem desta quarta-feira. Olá, Quirino. Olá, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que estão aí acompanhando Notícias do Bem. Pois é, a taxa de inscrição da última edição foi de R$ 85,00 e o prazo máximo para quem deseja aí, então, pedir essa isenção vai até o dia 15 de abril. Portanto, então, a partir de hoje aí tem aí, então, alguns dias pela frente. O mesmo prazo, de 4 a 15 de abril, vale para os estudantes isentos no Enem 2021, que por algum motivo faltaram no dia da prova e que desejam fazer o Enem 2022 gratuitamente. Esses estudantes devem também enviar documentos que justifiquem a falta. O cronograma oficial do Enem foi publicado no Diário Oficial da União. Os resultados, tanto da justificativa de ausência quanto da solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022, serão divulgados no dia 22 de abril na página do participante, aquela página feita pelo MEC em parceria aí com o INEP. Quando tiver o pedido negado, poderá recorrer entre 25 e 29 de abril. O resultado dos recursos serão divulgados no dia 6 de maio. Além de fazer o pedido de isenção para participar do Enem 2022, é preciso também fazer a inscrição no exame. O edital com as datas das inscrições e das provas ainda também não foi publicado pelo INEP. Pelas regras do Enem, tem direito de fazer o exame gratuitamente todos os participantes que estão cursando a última série do ensino médio este ano em escolas públicas. São isentos também os participantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública, ou sejam, bolsistas integrais em escolas privadas. Esses candidatos precisam ter renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.818 por pessoa. Tem direito ainda à isenção os participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único. Nesse caso, os interessados deverão informar o número de identificação social, o NIS, único e válido. Então, lembrando aí para quem está acompanhando Notícias do Bem, o prazo máximo aí para pedir a isenção vai até então o dia 15 de abril. Então, tem ainda alguns dias pela frente, mas é importante ficar de olho aí no cronograma do Enem deste ano. Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Então, amanhã você volta com a gente aqui no Notícias do Bem, né, trazendo mais boas notícias sempre. Né? Até amanhã, então, Matheus. Até amanhã. Gente, e agora nós vamos rever
as nossas séries melhores do ano, né? Essa coluna é muito especial porque a gente tem a oportunidade de poder lembrar, recordar de entrevistas que marcaram aqui no Notícias do Bem, Pois né? é, a gente já está no primeiro trimestre, né? Tá acabando o primeiro trimestre do ano, então a gente está iniciando essa nossa série de melhores do ano hoje. Exatamente com a entrevista do cientista político Bruno Soler. Ele falou sobre a relação entre redes sociais e eleições. Vamos ver como é que foi essa conversa. A evolução das tecnologias, o crescimento constante do número de internautas e o comportamento dos eleitores mostraram que, apesar de fake news e ataques, as redes sociais prometem ser, neste ano, um campo fundamental para os candidatos. É fundamental e muito discutido, com toda certeza. Exatamente. Mas quem está com a gente ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o cientista político Bruno Soler. Bruno, que alegria ter você aqui no nosso programa. Faz tempo que eu não te vejo, meu amigo. É um prazer receber você para a gente falar desse assunto que já está em ebulição. A gente está em fevereiro, mas só se fala disso, né? Eleição e rede social. Prazer, Quirino. Prazer, Tainá. Uma satisfação estar aí com vocês. Obrigado pelo convite. E, de fato, né, a rede social virou uma coqueluche, né? Todo mundo discute a rede social agora como se ela é a salvação para as campanhas eleitorais, como que ela pode ser usada, como que ela pode... o quanto que ela influencia na decisão do... e tudo mais. Eu tenho uma visão de que a rede social, as mídias digitais, elas são mais uma mídia, né? E uma mídia muito presente. Só que elas não são, elas por si só não se bastam. Elas precisam ainda da conexão com as outras mídias tradicionais, com a televisão, com o rádio, até mesmo com a coisa mais analógica, né? A gente ainda tem contato, por exemplo, em alguns lugares do país, em que a comunicação se dá política ainda pelo envio de um material para casa, pelo correio, e tudo mais. Eu acho que é tudo uma questão de complementação. Agora, o que é fato é que não é possível hoje pensar em fazer uma eleição, ou entrar numa campanha eleitoral, se o candidato não estiver presente nas redes sociais. Isso é impossível, é como se você estiver fora do mundo, né? O mundo hoje acontece nas mídias digitais e acontece em todos as plataformas que a gente conhece aí, Facebook, Twitter, TikTok, que agora está crescente demais, Instagram, todas essas plataformas. Então você tem que estar presente nelas, é fundamental. Quem está discutindo a sociedade tem que estar onde a sociedade está, né? Não tem, senão você está completamente fora, completamente alijado do processo. Então é fundamental, mas acho que a gente não pode só dizer que ela é única, tá? Porque hoje já tem uma tendência, como as emoções são fortes, né? Começam, o resto não é importante, é só rede social. Não, ela é complementação, ela é uma ferramenta importantíssima, mas não é única. Né? Uhum. E, Bruno, quando a gente fala, né, dessa plataforma que para nós é tão prático, né? É o celular aqui nas mãos e você já acontece algo em tempo real, você posta. Você acha que é um trabalho que precisa realmente, né, de um auxílio, de um assessor, de um trabalho mais pensado ali para colaborar com essa campanha, né? Essa coisa do arriscado, essa linguagem factual também tem que ser pensada, né? Tem que ter uma estratégia. Precisa. Não, é fundamental. E é uma estratégia que, às vezes, ela pode, inclusive, fugir da estratégia tradicional do candidato. Porque, por exemplo, vamos pegar dados aí, quem faz a medição hoje de televisão no país, né, que é o Kantar e Ibope, vai. Quando a gente pega os dados do Kantar, você vê, por exemplo, os jovens quase não estão mais assistindo a televisão, eles diminuíram o conteúdo de televisão, é uma diminuição gritante, quase 40% menos a faixa de 16 a 24 anos do que, por exemplo, a de 25 a 35, né? Você tem 40% menos de pessoas nessa faixa assistindo televisão. Então, essas pessoas têm uma linguagem própria e elas estão muito mais presentes nas redes sociais. Então, para um candidato é fundamental entender isso.
né? Até a própria forma como a gente mede a audiência hoje na TV já é uma forma obsoleta, né? A gente pensa em medir a audiência com um aparelhinho que fica na casa da pessoa, como se as pessoas assistissem TV só sentados no sofá e vendo. Não, hoje as pessoas assistem TV pelo celular, né? O celular é uma outra ferramenta, né, de assistir TV. O fato é, você tem públicos diferentes nessas redes com mais presença. E por isso você precisa ter estratégia. Não adianta eu querer falar da mesma maneira que eu falo na televisão, como eu vou falar num TikTok. Né? A agilidade que se tem, a forma que eu vou ter que passar o conteúdo. Por isso que é fundamental você ter assessoria política, assessoria de comunicação, para poder organizar essa comunicação para o candidato. Ele precisa disso, até para que seja efetivo, né? Porque senão eu posso estar presente nas redes sociais é uma coisa, estar presente e impactar é uma outra coisa, né? E para impactar eu preciso de estratégia, não tenha dúvida nenhuma disso. E aí tem uma questão também, Bruno, que é uma questão de que, assim, até onde vale para impactar, né? Qual é o limite ético e qual é o limite de resultado que a gente tem que avaliar, por exemplo, para chegar a impactar numa rede social. Porque, assim, a gente vê muita gente usando rede social querendo like, querendo clique, querendo impactar, mas aí a gente vê também uma enxurrada de inverdades, de fake news, enfim, tudo isso que a gente está vendo aí nas redes sociais e que durante as eleições, nas últimas eleições já aconteceram, nas últimas eleições todas vêm acontecendo e que nessa também deve acontecer, né, Bruno? Precisa ter esse bom senso também de quem está fazendo a campanha. Precisa, até porque é crime, né? Hoje, se o cara, com as novas leis que estão surgindo, a gente está vendo, inclusive, pessoas poderosas hoje da República sofrendo processo em função dessa questão das fake news, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado redobrado, checar a informação, quem recebe a informação é fundamental, vai atrás de quem você confia, de quem você tem... quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu adoro futebol, eu sou fanático pelo Santos. Chegou uma informação aqui que o Santos contratou tal jogador. Aparece, às vezes as pessoas fazem por quê? Porque querem caçar like, porque querem ter essa informação. O que eu faço? Qual que é a minha... Eu entro lá na página do Santos para ver se, de fato, contratou. Porque se o Santos contratou, ele vai anunciar. Né? É um dado oficial do clube e tudo mais. A gente precisa ter isso também para a política, né? Então veio uma informação, vamos checar com a grande imprensa se eles estão realmente dando essa notícia, se é só um blog criado, quantas pessoas que estão compartilhando aquilo, né? É fundamental, porque quem repassa fake news também está cometendo crime. Não é só quem produz a fake news, é quem repassa também. Então, até para que o eleitor não entre nessa roubada, né, é fundamental ter esse cuidado. A gente precisa, e os órgãos de fiscalização, eu imagino que nessa eleição vão estar ainda mais de olho nesse processo. Todas as informações que a gente tem visto do TSE são nesse sentido, né? O ministro Barroso, hoje presidente do TSE, tem falado muito disso, né? Muito dessa questão de que a gente precisa combater as fake news no processo eleitoral. Até porque fake news não ajuda ninguém. Se a gente está falando de coisa fantasiosa para cuidar de problemas que são reais das pessoas. Então não adianta a gente ficar pensando que fake news vai resolver alguma coisa. Uhum. Bruno, olha, você falou lá atrás um pouquinho na sua resposta a questão das regras, né? E as redes sociais também têm muitas regras, até no dia a dia, né? Hoje, qualquer coisinha não, né? Mas qualquer item, se não souber ser bem expressado, você pode ser cancelado, a página pode ser suspensa, mas muito mais do que isso, quando a gente fala de eleições, ainda mais em períodos de campanhas, o candidato pode ser punido de alguma forma, né? Quais são as regrinhas básicas ali que vão ser que são, né, usadas dentro das redes sociais ali para pontuar, né? Ninguém, né? Agora já tem lei para isso. Tem lei e tem uma coisa, né? Além da própria lei que já define vários processos, a gente tem uma coisa que é muito importante, que a gente não pode esquecer, que essas redes sociais, elas são ambientes privados. Apesar de tudo,
de todo mundo estar lá, elas não são públicas, elas são privadas, tem dono, né? E esses donos impõem regras. E para a gente ter uma ideia de quão poderosas são essas regras, a gente teve um presidente dos Estados Unidos da América com conta banida. Quando que a gente podia imaginar uma situação dessa? Mas o presidente Trump teve as contas banidas, por exemplo, do Twitter, né? Que é uma dessas plataformas. Então, a gente tem que estar atento ao que são as regras daquela comunidade que a gente está fazendo parte, que é uma comunidade privada, que tem os seus regramentos, e a gente daí, como o candidato, quem está se colocando no processo eleitoral, precisa daí acompanhar os regramentos do TSE. Tem questão de valores de impulsionamento, o quanto que pode impulsionar, o quanto que não pode impulsionar, isso tem que estar discriminado direitinho na conta eleitoral do candidato, você não pode abordar pessoas que não queiram ser abordadas, então você tem que ter aquelas opções do opt-in, opt-out, né, que o pessoal chama, que é autorização para poder falar com as pessoas, porque nós temos uma lei de proteção de dados. Então tudo isso tem que ser muito bem observado por quem vai fazer o processo eleitoral. Agora, a gente não pode esquecer disso. A pessoa pode estar cumprindo toda a regra eleitoral, mas se descumprir, às vezes, o que aquela comunidade exige dentro da sua organização ética, você pode ser punido. Pode acontecer, né? Às vezes eu estou cumprindo tudo certinho na lei eleitoral, mas eu falei alguma coisa ali que desagrada aquela comunidade, e aquela comunidade acha ofensivo, acha de um teor tal, e ela tem por direito, porque é dela, é privado, me banir ou me suspender do processo. É uma discussão grande, né? Porque hoje é um meio que todo mundo quer ter voz, quer falar, tudo mais, mas a gente tem que entender que existem regras, né? É verdade. Eu não posso chegar na TV e começar a falar tudo que eu quero, porque às vezes aquela emissora de TV tem uma regra, né? É a mesma coisa na rede social, eu tenho que respeitar o espaço do outro, né? Tá certo. Agora, Bruno, a pergunta de $1 milhão. Rede social vai ganhar a eleição esse ano? Como é que vai ser o negócio? Que ganha a eleição é estratégia, Roberto. Quem ganha a eleição é estratégia. E as redes sociais são parte da estratégia. Tá? Não são elas, mas elas são parte da estratégia e são fundamentais para qualquer candidato hoje que pense em ganhar a eleição. Mas não são elas que ganham. Quem ganha é a estratégia. Para qualquer cargo, né? Quando a gente fala em rede social e candidatos, a gente pensa em todos os cargos eletivos hoje, cada um, obviamente, com a sua característica, né? Mas todos eles precisam ter uma estratégia específica para as redes, então, né? Perfeito, não, precisam. Existem candidatos de clusters, né? Candidatos de temas, né? E esses candidatos que têm temas, eles têm até mais facilidade em lidar com as redes sociais, né? Então, por exemplo, tem aquele candidato que é o candidato da segurança pública, o candidato do direito do consumidor, o candidato da proteção dos animais, né? Esses caras conseguem, a partir dos cortes que você tem hoje na rede, por análise de dados, você procurar eleitores que têm identificação com essa causa. Então você vai criar uma segmentação para esse público. Agora a gente ainda tem no Brasil aqueles candidatos que não estão presentes nas redes, né? Que são os candidatos ainda, os analógicos, que são aqueles caras que foi prefeito da cidade há não sei quanto tempo e agora que está se colocando. Mas mesmo assim, hoje, ele sente necessidade de estar discutindo pelo menos alguma pauta. Que seja para dizer, olha, eu visito tal lugar, eu estou fazendo tal coisa, mas é uma forma inclusive, de se divulgar, né? Então tá todo mundo presente nas redes. Agora, tem que saber usar, primeira coisa, a estratégia, né? Que daí vem da pesquisa, vem da análise de informações e tudo mais. Eu preciso falar com tal público. Onde está esse público? Está na rede social? Ele está mais no Twitter, ele está mais no Facebook, ele está mais no Instagram. Eu preciso começar a fazer esses cortes e daí começar a direcionar a comunicação para falar com esse público, para chegar nesse público, né? Essa é a grande facilidade que as redes sociais dão hoje. Muito bom. Bruno, nós reparamos, né, nos últimos tempos, aí temos muitos jovens políticos que ingressaram e estão desempenhando um papel legal aí na comunidade.
e tem um papel também muito atuante nas redes sociais. Você acha que isso tem possibilitado, você acha que as redes sociais têm despertado essa vontade nos jovens ingressar, entrar no meio político e ter essa ferramenta como meio de comunicação, como você mesmo falou, né? Que as frentes, né, na saúde, na segurança, então é onde eles usam para divulgar. Você acha que tem despertado o interesse dos jovens ingressar no meio político? E também participar, né, como eleitores? Não só como Claro. políticos, também Mas eleitores, né? Como eleitor, né? Não tenha dúvida, Tainá. Na verdade, o que a gente tem visto, né? A rede social deu voz para as pessoas. Todo mundo pode falar o que acha, né? É incrível, porque eu posso discutir a guerra da Rússia com a Ucrânia, a possibilidade da guerra da Rússia com a Ucrânia, como se eu fosse um grande especialista no assunto, e eu vou lá e digo o que eu acho. E as pessoas que me seguem vão me ouvir. Né? Isso é fantástico, é democrático, né? As pessoas vão ouvir a minha voz, o que eu estou achando sobre aquele assunto. Pode ser que elas concordem, pode ser que elas discordem, pode ser que elas não façam a menor ideia do que eu esteja falando, mas eu estou lá me expressando. E essa chance de se expressar, evidentemente, que leva a que as pessoas consigam defender mais posições. E a partir do momento que eu começo a defender posições e eu tenho gente que olha, as posições desse cara são interessantes, eu concordo com o que ele pensa. Eu acho que ele pode... O que é a representação do deputado? É representar as pessoas. Então, se aquela pessoa começa a dizer coisas que me representam, eu posso começar a imaginar que ela vire uma candidata, ou um candidato. Né? Isso é muito interessante. E a rede social permitiu isso. A gente vê esses movimentos, né? Movimento Brasil Livre, por exemplo, que começou lá na época do processo do impeachment da presidente Dilma. Começaram a surgir algumas figuras que a gente nem imaginava, né? Kim Kataguiri, o Arthur Mamãe Falei, que faziam vídeos, começavam a falar, e as pessoas começaram a se identificar com essas pessoas, e foram dos deputados mais eleitos, mais votados aqui no estado de São Paulo, por exemplo, né? E isso se repetiu em vários estados do país, mas muito nessa linha, com pessoas dizendo o que elas pensam, e as redes sociais dão essa oportunidade, porque ela é democrática, ela dá essa chance, e daí vai da capacidade de articulação, da capacidade de estratégia. Daí o cara começa a perceber, fala, olha, o que eu falo agrada mesmo. Eu tenho não sei quantos retweets aqui, eu tenho não sei quantas curtidas, eu tenho não sei quanto, né? Eu vou começar a falar mais para esse público, vou tentar atingir mais essas pessoas. Daí você começa a criar a estratégia de comunicação política. Mas não tem dúvida, a participação hoje do jovem e na política é muito maior em função do que as redes sociais permitiram, né? Com certeza. Bruno, para a gente fechar, queria que você falasse quais os cuidados para os eleitores, né? Quando vão para a rede social também, e quando acessam esses conteúdos, né? É sempre bom checar quando for informação, enfim, quais os cuidados que a gente tem que ter, nós eleitores, né? Pessoas simples, temos que ter na hora que, quando acessamos as nossas redes sociais, somos bombardeados e vamos ser muito bombardeados com toda certeza nesses próximos meses aí. Não tenha dúvida. A primeira coisa é sempre duvidar. Chegou uma informação que você acha muito, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, até a expressão, né? Quando chega uma mensagem que você fala, não, peraí, vamos analisar. Será que de fato é isso? Né? É sempre importante a gente ter um tom crítico, porque pode ser uma pessoa só que esteja falando aquilo, e aquilo deu uma repercussão. Né? Porque justamente por isso esse ambiente extremamente democrático, que todo mundo pode falar qualquer coisa, isso pode acontecer, né? Ou seja, a gente tem que ter, primeira coisa, rechecar sempre que aparece, rechecar. Segunda coisa, pessoal, nós estamos aqui num programa que tem um nome, né? Que é o programa do bem. Tirar o ódio das redes sociais, né? A gente não precisa ir para a rede social para xingar, para chincalhar. Não é o objetivo daquilo, né? Às vezes a gente acaba entrando numa... Eu fiquei vendo agora, por exemplo, teve a morte do guru do bolsonarismo, né? O Olavo de Carvalho. A gente vê, pessoal, para que muita gente entrando para criticar a morte, para desejar que o cara tivesse morrido? Serve para que isso, né? Leva ao quê? Isso, né? E é uma exposição pessoal.
O pior de tudo é isso, porque às vezes a pessoa ela se expõe, e teve gente, inclusive, não sei se vocês lembram, um episódio, teve um jornalista esportivo que pediu a demissão de um cara que entrou na rede social dele para xingá-lo, e ofendeu ele de todos os jeitos e tudo mais, e o cara conseguiu demitir essa figura, porque o cara estava na hora do trabalho fazendo esse tipo de crítica e ofensa. Mas, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É um ambiente de troca de posições. E eu, às vezes, posso discordar. E posso dizer do que eu discordo, mas evitar xingamento, evitar exposição desnecessária e rechecar todas as informações, até para você não fique passando por bobo, né? Porque se você ficar mandando notícia mentirosa para os outros, você vai passar por bobo depois no final das contas, né? Você perde credibilidade, ninguém vai mais acreditar no que você manda. Então tenha esse cuidado, rechecar e um comportamento civilizado dentro de um ambiente que é tão democrático, que é tão bacana e que permite que a gente interaja. E hoje, olha que coisa maravilhosa, eu posso mandar uma mensagem para o presidente da República e ele pode ver a minha mensagem se eu mandar para ele agora. Né? É tão democrático que chegou nesse ponto a comunicação pelas redes sociais. Olha, uma conversa muito boa, esclarecedora e consciente, né, do nosso papel como eleitores. E obrigada mesmo por colaborar. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser acompanhar o seu trabalho, ou quem quiser ter dicas ali, até mesmo na hora, né, de... Acompanhar suas redes. Exatamente, na hora de começar agora a campanha política, né, a gente ficar antenado ali, quais também, como comportar, como a gente pode também estar ajudando, de certa forma, os trabalhos. Deixa pra gente seus contatos, por favor. Legal. Obrigado, primeiro, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Essa arroba aí, @Bruno Soler. Quem entrar no Facebook, Instagram, Twitter, eu estou em todas as redes sociais, né? Não posso estar de fora, estou falando aqui das redes sociais, tem que estar lá, né? Então, entrando no @Bruno Soler, você consegue a gente mandar mensagem, a gente conversa, bate papo. Eu gosto muito dessa troca. Então, o que a gente puder fazer, estou aí à disposição de todos os espectadores aqui do Programa do Bem. Tá certo. Bruno, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Prazer grande em receber você. E a gente espera contar, sim, com a sua participação outras vezes aqui no nosso programa, viu? Volte sempre. Estou à disposição. A hora que vocês pedirem, estou aqui. Sou um soldado. Um abraço. Obrigado, Bruno. Muito bem, né? Você revendo aí com a gente a entrevista do Bruno Soler, cientista político, falando sobre esse tema tão importante, né? Redes sociais e eleições, afinal de contas, a partir de agora, né? Nesse segundo trimestre, já vão começar a se intensificar as mensagens nas redes sociais. A gente tem que ficar atento. Agora, se prepare para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. Mas quem faz o convite para todos nós é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Assista.
Olha aí, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro com o reverendo Arival Dias Casimiro. Anote os telefones e entre em contato para mais informações pelo WhatsApp 15996513613 ou então 15991555122. Printa a tela, entre em contato, você vai ficar sabendo de todos os detalhes para fazer essa viagem inesquecível. É a tal da viagem dos sonhos. Essa daqui é, meu. Essa é. Mas agora nós vamos saber como fica o tempo no Brasil, nas regiões Sudeste e Sul. E quem traz essa informação pra gente? Quem é traz ela. essa informação pra gente? Quem? Ela. Raquel dos Santos, Que tá aqui com a está gente. ela. Elegantíssima, como sempre, a Raquel. A Raquel é mais elegante que nós dois juntos, né? Ela é. Tem que deixar isso registrado aqui. Ela tá sempre muito elegante. São os olhos de vocês. Tá bom. Tá bom. Conte-me tudo, não esconda nada. O tempo tá esfriando e eu tô achando maravilhoso, porque eu adoro um friozinho, sabia? Boa tarde, Quirino. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que está nos acompanhando. E a gente já pode observar aí uma queda considerável nas temperaturas por aqui. E vamos conferir como é que fica a quinta-feira. As instabilidades seguem ativas sobre grande parte da região sudeste. O sol intercala com períodos de chuva em vários momentos que podem acontecer com menor intensidade no período da tarde. Já no sul, o dia vai ser marcado por muita nebulosidade e chuva durante o dia. Aqui em São Paulo, chove durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 17 e 22 graus. Em Manhuaçu, Minas Gerais, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas variam entre 21 e 32 graus. E em Ponta Grossa, no Paraná, o dia vai ser chuvoso e à noite também. Mínima de 13 e máxima de 20 graus. Certo, Raquel, obrigado pelas informações. Então, daqui a pouco a Raquel vai estar de volta para passar para a gente as informações do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E faz o convite aí para quem está assistindo a gente para que mande as informações da sua cidade, né, Raquel? Conta pra gente como é que tá o tempo aí na sua região, compartilha e vamos juntos. Certo. Até já, Raquel. Até já. Daqui a pouquinho. Agora nós vamos viajar pelo Brasil, né, com a nossa coluna pelos campos JMP. Falei tão empolgada, né? Um pouquinho, né? O reverendo Mariano Alves Júnior apresenta pra gente o trabalho em 2 congregações no Nordeste do país. Olá, graça e paz. Estamos em mais um momento missionário. Estou aqui agora na cidade de Aiuaba, Ceará, próximo, mais ou menos 80 quilômetros de Tauá. Este campo, essa congregação com Tauá faz um só trabalho, uma só igreja e precisa da sua ajuda. A Junta Missionária de Pinheiros contribuiu para a edificação, levantamento do prédio como ele está, mas você pode ajudar, você pode contribuir orando, divulgando e ofertando. Nós precisamos de cada parceiro. Entre em contato conosco se você deseja fazer uma oferta direcionada para esta obra aqui no sertão do Ceará. Nós louvamos a Deus pelo ministério do pastor, sua esposa, a dedicação deles ao trabalho realizado em Tauá e aqui também. Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Marcos Alexandre, pastor da Congregação Presbiterial em Tauá e pastor também aqui na cidade de Aiuaba, quase 80 quilômetros de Tauá. Estamos aqui nessa obra construindo. Agradecemos a grande ajuda que a IPB Pinheiros nos deu, nos possibilitou levantar esse prédio. E nós estamos agora com um novo desafio, que é a conclusão do prédio e a parte do teto, posteriormente o piso. Nós estamos aí com um orçamento necessário de pelo menos uns R$20 mil. Pedimos que os irmãos orem por nós, pedimos que também aqueles que se sentirem tocados pelo nosso Senhor de nos ajudar, nos deem uma oferta para que nós possamos concluir essa obra. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Irmãos, estamos aqui em Santa Maria da Boa Vista, Alto Sertão Pernambucano, visitando a congregação, a missionária Silvânia, que acabou de assumir o campo aqui no início do ano, com o pastor Darlan, pastor da igreja de Juazeiro, na Bahia, nosso parceiro na plantação desse projeto. Pedimos as suas orações, suas contribuições, para que possamos plantar uma igreja de um evangelho puro, animada, dentro dos preceitos presbiterianos, mas acima de tudo com compromisso missionário. Então ora aí pela Silvânia, né, Silvânia? O desafio está chegando aí. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Continue orando. Deus está no controle. Um abraço.
Muito bacana, né? Conhecer todos esses trabalhos desenvolvidos e acompanhados de perto aí pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. Mas agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade aí do seu espaço, hein? Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. Nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira tudo nesse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Entre em contato com o nosso time de especialistas, solicite agora o seu orçamento. Acesse aí fingermorumbi.com.br, vá no Instagram, siga @fingermorumbi, saiba mais, ou então entre em contato pelo WhatsApp, é o 11 99018 7891, 99018 7891, Finger Morumbi, sua melhor opção em imóveis planejados. Está dado o nosso primeiro recado. Vamos ver como é que estão os nossos recados. Estou curioso para saber como é que está a interatividade da galera hoje aqui no nosso Notícias do Bem. Fim de mês, acabando março, né? Vamos que vamos. Exatamente. Ó, a Fabi Luana, ela colocou que nós perguntamos o que você está fazendo, né? E ela escreveu aqui, ó, ela já orou e está lavando roupa. Tá, coragem, hein? Coisa boa. Não, mas Sim. se ainda for dentro da Se máquina, for na máquina, colocar, tá joga lá tranquilo. dentro, joga sabão e deixa que resolve. É, exatamente. Ricardo Reis Dura já... é passar, né? Essa parte é uma coisa... Não fala nada não, mas... Né? A gente só faz a cara de desespero aqui. Ricardo Reis, graça e paz, bom dia, Tainá e presbítero Quirino. Já orei por todos. Diretamente de Araçatuba, 30 graus lá. Olha, tá quente. Vai virar, hein, o jogo, vai mudar. Segundo a Raquel... Vai dar a temperatura vai mudar um pouquinho. Vamos ver. Márcia Miranda, bom dia. Ontem tive o prazer de conhecer a igreja IPP. Olha boa. Volte sempre. Ótimo. Seja bem-vinda. Marcos Severo Amorim, nosso reverendo Marcos Severo, conectado à Rádio Rumo ao Sertão, também está conectado aqui. Vou segurar um pouquinho? Vamos segurar um pouquinho? Vamos segurar um pouquinho? Então tá bom. Grande abraço, aliás, pro pessoal da Rádio Rumo ao Sertão e o pessoal da Rádio Pinheiros acompanhando a gente pelos nossos aplicativos de rádio, né? E ainda dá tempo de você participar. Deixa sua mensagem logo mais. A gente interage mais um pouquinho, hein? Depois do intervalo, o diretor da Junta Missionária de Pinheiros conhece a Barra do Juá e acompanha resultados da parceria entre IPP e Instituto Novo Sertão. E ainda, todos nós crescemos desde o nosso nascimento até atingirmos as dimensões máximas características do ser humano. Mas outra opção é o chamado tratamento com hormônio do crescimento. Ele é também conhecido como GH e é indicado para meninos e para meninas que têm deficiência exatamente nesse hormônio, né, Tainá? Exatamente, mas quem vai participar do Notícias do Bem de hoje para falar sobre esse tratamento é o médico endocrinologista, Dr. Daniel Carvalho. E você pode participar, você pode interagir com a gente, deixando sua mensagem, deixando o seu recado. O intervalo é rápido, voltamos já. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária. E por isso investimos cada vez mais para levar a palavra de Deus em todas as línguas. Acesse a IPP-TV no YouTube e confira a nossa playlist de sermões legendados. São mensagens com tradução em inglês, russo, alemão, francês, mandarim, espanhol, italiano e libras, a língua brasileira de sinais. Assista e principalmente compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares e irmãos que precisam ser alcançados em outras línguas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo.
Acesse www.youtube.com/ippinheiros e faça parte desse grande projeto missionário. E não deixe de ofertar para que o trabalho possa continuar. Envie um Pix de qualquer valor para o CNPJ que está aqui na sua tela, lembrando de acrescentar 10 centavos para que possamos identificar a sua doação. IPP-TV, a sua TV missionária, levando o Evangelho a todos os povos. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta. Que bom que você continua com a gente aqui no Notícias do Bem, desta quarta-feira, dia 30 de março. Lembrando que o nosso encontro, de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, e a gente tem horário alternativo a partir das 18h30, e a gente reforça o nosso pedido para que esse númerozinho que está aqui em cima da Tainá, né? Ah, não tem. Ué, cadê o númerozinho que está em cima da Tainá? Apareceu. É ele aí. Esse númerozinho que está em cima da Tainá, pelo menos no ao vivo, né? No horário alternativo você não vai ver, mas pelo menos no ao vivo, esse aqui, gente, eu sou muito... Esse número aqui precisa chegar em 1 milhão. Tá chegando nos 940 mil. A gente precisa da sua ajuda, né, Tainá? Precisamos, nós contamos muito com a sua colaboração. Mas como que eu posso ajudar? Muito simples. Se você tiver no seu celular, você vai pegar aqui a setinha e você vai compartilhar com o maior número de amigos e familiares, porque ele vai pedir opção, se é pelo copiar o link, se é para o WhatsApp, Telegram ou qualquer outra plataforma. Você vai selecionar um local onde você acha que você vai alcançar mais pessoas e você vai começar a escolher essas pessoas e enviar. Olha que simples. Você pode fazer um textinho, gente, conheça esse canal, se inscreva, assine. Simples Não assim. esqueça de pedir para se inscrever, hein? Fundamental se inscrever. Exatamente. Vamos continuar então? Vamos. Notícias do Bem, vai. Então a gente continua aqui de olho nas informações para saber como é que fica o tempo, né, no Brasil para esta quinta-feira nas demais regiões. Dessa vez agora é Centro-Oeste, Norte e Nordeste. É verdade. E ela continua conosco, a Raquel dos Santos, para trazer todas as informações. A gente já sabe que Sudeste e Sul a gente vai ter uma queda de temperatura. Parece que vai cair um pouquinho aí também no Centro-Oeste. Pouca coisa, né? Mas parece que a gente vai ter uma diminuição de temperatura no resto do Brasil também, né? Isso aí, querido. Vamos lá? O dia vai ser de muita nebulosidade e chuva forte, principalmente durante a tarde e à noite na região norte do país. Já na região centro-oeste, as temperaturas seguem instáveis, com possibilidade de chuvas durante o dia, intercalando com períodos de sol. Em Formosa, Goiás, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 21 e 27 graus. Região norte, Chapuri, no Acre, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus.
E em Gravatá, no Pernambuco, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica firme. Mínima de 24 e máxima de 35 graus. Beleza, Raquel, tempo passado a limpo aqui para todos os nossos web telespectadores de todo o Brasil aqui, né, no nosso Notícias do Bem. Amanhã você volta, né? Com ponto certeza. marcado. Então tá bom, até amanhã, Raquel. Até lá. Até. Obrigada, Raquel. Na sua última viagem missionária, o reverendo Mariano Alves Júnior, diretor da Junta Missionária de Pinheiros, foi até o estado do Piauí conhecer de perto a realidade local. Pois é, ele acompanhou a perfuração de poços artesianos em Barra do Juá. A ação faz parte da campanha da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com o Instituto Novo Sertão. Vamos ver como foi. A visita do diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, reverendo Mariano Alves Júnior, foi na cidade de Betânia do Piauí, no Nordeste. O pastor conheceu de perto o impacto da transformação causada nas comunidades carentes que foram beneficiadas pela perfuração dos poços artesianos, uma campanha da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em parceria com o Instituto Novo Sertão. Aqui é muito importante a água, porque a gente não tem um açude aqui, mas está seco. Então, os vizinhos aqui, ninguém tem água. Aqui é muito importante esse poço aqui para nós, graças a Deus. Em Barra do Juá, o pastor acompanhou a perfuração de um novo poço, que já está levando água para muitas famílias. Além de ser uma oportunidade de poder propagar a palavra de Deus, a água que jorra do poço pode ser usada para consumo, plantação de hortas e tarefas que melhoram a vida dos moradores. Pessoal, a gente está aqui no Quixadá, aqui em Betânia do Piauí, mais um poço furado. O resultado de um poço é esse. A gente tem aqui uma horta orgânica, o denarinho aqui, é do pessoal que trabalha com a gente. Toda semana a gente leva produto lá para a cidade para vender, graças ao trabalho do poço. A Junta Missionária de Pinheiros, muito obrigado por todo o apoio. Estamos em mais um momento missionário. Agora eu estou aqui ao lado do pastor Zé da Água, como é conhecido aqui na cidade de Betânia do Piauí, fazendo a nossa visita aqui na Missão Novo Sertão. Teremos um dia hoje cheio de atividades, verificando de perto tudo aquilo que você já tem acompanhado pela IPP-TV, pelas transmissões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, sobre a nossa campanha, né, nacional de poços semi-artesianos para aliviar, né, o sofrimento de tantos sertanejos, não só aqui no Piauí, mas também aqui em Pernambuco, sertão pernambucano, baiano. E aí, pastor, como vai ser o nosso dia hoje? Dá uma palavrinha com o pessoal da IPP-TV que está acompanhando a gente. Graças a Deus, pessoal. Hoje o dia vai ser bem puxado. A gente está perfurando um poço hoje. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar a perfuração de mais um poço e visitar algumas ações que a gente já realizou, ver o impacto disso na comunidade e como isso tem transformado a vida do sertanejo. Coisa boa. Hoje nós vamos visitar 3 poços, né, em regiões. E uma já em Pernambuco, no sertão pernambucano. É uma santa, né? A Santa Filomena. É lá que nós vamos? Correto, vamos estar lá hoje também. E tem uma perfuração hoje, né? Que nós vamos lá em loco verificar, com a graça de Deus, o jorrar da água. Onde vai ser essa? É a perfuração aqui no interior de Betânia do Piauí, numa comunidade chamada Barra do Juá. O maquinário já chegou e deve estar começando a perfurar daqui a pouquinho. A gente vai acompanhar todo o processo lá agora. Coisa boa. Então, você que já está orando pela nossa viagem missionária aqui, já tivemos lá no sertão pernambucano, visitando a nossa congregação em parceria com a Igreja Presbiteriana de Juazeiro da Bahia, lá em Santa Maria da Vitória. Estivemos visitando lá aquele campo que faz parte do 105 Brasil. E agora estarei hoje o dia todo, dormirei aqui também. À noite vai ter alguma programação? A gente vai reunir os missionários locais para nós poder dar uma palavra para eles, entender o que está acontecendo aqui na região em relação ao trabalho da igreja e os trabalhos missionários também. Ok, então gente, vai orando aí com muito poder, viu? Muito poder hoje. A gente está conversando com os missionários, conhecendo de perto tudo que é feito, o trabalho realizado pelo Ministério, pela Missão Novo Sertão. Fiquem com Deus e vá acompanhando aí tudo que vai acontecer nesse dia, tá certo? Um forte abraço, um beijo do pastor Mariano para o seu coração e continue acompanhando toda a programação da IPP-TV, a sua TV missionária.
Só coisa boa! E a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual aí para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável, é claro, né? E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui no site. Entre aí, www.qualivinil.com.br. Você já sabe, né? Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. A Tainá já sabe, né? Eu já sei. É o moto da Qualivinil. Eu já tô assim, ó. Não é? Nossa, eu já sei onde comprar na próxima Os nossos web telespectadores inspirados. Estão aqui, ó. Eu tô com a Delva. A Delva mandou várias mensagens aqui, ó. Boa. A Delva Souza. Bom dia, Tainá Quirino e toda a equipe do Notícias do Bem. Graça e paz a todos os irmãos. Graças a Deus por essa iniciativa da IPP e dos irmãos em construir esses poços para os nossos irmãos tão carentes de água aí no sertão. Verdade. Povo nordestino. Temos mais mensagem também aqui do Alves França, diretamente de Maricá, Rio de Janeiro, região dos lagos. Está lindo, está um lindo dia de sol. O reverendo Aurélio Darlan, Quirino, Tainá, e Deus os abençoe muito. Petrolina e Juazeiro aqui sempre com vocês. Abraços. Amém. Obrigado. A Amália também já fez uma carinha aqui participando. E o Edinaldo Pereira também. Boa tarde, Tainá, presbítero Quirino e a todos. Grande satisfação em ver o reverendo Mariano apoiando a implantação da igreja presbiteriana em Aiuaba, na região dos Inhamuns, no Ceará. Olha. No meu Ceará, né? Ele é diretamente de Crato, do Ceará. Muito bom. Muito bacana. Muito bom ter o senhor aqui, Edinaldo. E, aliás, muito bom ter todos vocês aqui. Essa participação é muito importante para nós. Gosta muito. Depois do intervalo, todos nós crescemos desde o nosso nascimento até atingirmos as dimensões máximas características do ser humano. Outra opção é o tratamento com o chamado hormônio do crescimento, também conhecido como GH. Ele é indicado para meninos e meninas que têm essa deficiência desse hormônio. Verdade, mas quem vai participar do Notícias do Bem de hoje para falar sobre esse tratamento, explicar tudo pra gente, quem pode, quem não pode, quais são as indicações, quais são os riscos, enfim, é o médico endocrinologista Dr. Daniel Carvalho. Você quer interagir com a gente? Ainda dá tempo. Deixa a sua mensagem ou faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para mais um intervalo rápido. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta para tratar desse assunto, então não saia daí. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, com Deus Altíssimo. Programas ao vivo da IPP-TV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Você sabia que a IPP acolhe e inclui pessoas com qualquer tipo de deficiência e que temos um departamento só para isso? É o GPANDA, o Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães Atípicas, que busca incluir, integrar e acolher as pessoas com deficiência e suas famílias. E para que possamos continuar com esse trabalho e incluir essas famílias, necessitamos de mais mãos, mais braços, mais voluntários. Faça parte deste grande campo missionário e venha trabalhar no GPANDA.
Entre em contato pelo nosso e-mail e seja voluntário no acolhimento das famílias e pessoas com deficiência. São várias frentes de trabalho, entre elas a tutoria de crianças e adolescentes com deficiência nas aulas de escola dominical e nas atividades dos departamentos, acompanhamento de crianças nos encontros destinados às famílias e recepção e acolhimento dessas famílias, entre tantas outras atividades. Todos os voluntários terão treinamento e acompanhamento. Venha servir com a gente no GPanda. Esperamos por você. Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Estamos de volta com Notícias do Bem e já caminhando aqui para o nosso finalzinho, né? O cronômetro tá rolando ali, viu? O cronômetro tá rolando e tá mesmo. Olha, muito obrigada a todos vocês que estão nos auxiliando aí nessa campanha rumo a 1 milhão de inscritos. E lembrando que a nossa programação é de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã e com horário alternativo às 6h30 da tarde. É verdade. Então, continue participando, porque ainda temos muita coisa aqui ainda, como o lançamento da Ezion, né? É verdade. Mais um lançamento exclusivo da editora Ezion para você que você tem que acompanhar lá no nosso site. É o Chamados para Liderar a Restauração. Conheça mais. Chamados para Liderar a Restauração é mais um estudo indutivo do reverendo Arival Dias Casimiro. O objetivo desta obra é motivar pessoas a liderar processos de restauração e reconstrução espiritual. Para isso, o livro de Neemias foi dividido em 13 estudos. Vamos embarcar nesta aventura abençoada? Na Bíblia, o livro de Neemias nos ensina que Deus pode usar pessoas comuns para liderar processos de restauração e avivamento, mesmo em tempos de crise e miséria. Neemias era o copeiro do rei e mobilizou pessoas a sair de onde estavam para o lugar que Deus queria que elas estivessem. Ele influenciou o seu povo a concretizar o plano de Deus. E esse deve ser o propósito de todo cristão que deseja ser usado por Deus. Por isso, você não pode perder a oportunidade de estudar mais sobre essa história. Compre já o seu pelo site www.editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bom. Querido, você sabe que quem me conhece sabe da minha pouca estatura, né? Eu não sou lá aquela pessoa mais alta e não sou nada alta. Vamos revelar as estaturas aqui, não, né? Não. Tá, eu quase falei. Não, eu ia falar, não, agora vai ter que entregar. 1,55. 1,55. E, na época, esse tratamento para o crescimento estava começando, era algo muito novo. E nós tivemos aquele receio de começar. Enfim, permaneci, né? Fiquei com meu 1,55. Tudo bem, né? Hoje a gente tem esse tal do GH, né? Que é o conhecido hormônio do crescimento. Esse tratamento ele precisa ser indicado pelo endocrinologista de acordo com as características da criança. Cada caso é um caso, obviamente. A gente está recebendo o médico endocrinologista, Dr. Daniel Carvalho, para falar com a gente a respeito desse tema, né? Que é um tema que muitas vezes gera dúvida, gera polêmica. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. Prazer em recebê-lo. Obrigado pela sua disponibilidade em nos atender aqui no programa. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente essa questão do hormônio, né? Afinal de contas, o que é esse tal hormônio do crescimento? Algumas pessoas, algumas crianças têm realmente deficiência na produção desse hormônio? Isso, Roberto. Obrigado, Roberto, Tainá, pelo convite. Agradeço a oportunidade e eu parabenizo também vocês pela iniciativa de falar sobre o uso correto, né, do hormônio do crescimento, pelo uso com indicação médica.
adequada, às vezes em adultos, para finalidades estéticas, sem indicação, e é muito bom a gente poder falar sobre o uso correto e adequado. O hormônio do crescimento, ele é um hormônio que todos nós produzimos, né, em todas as fases da vida, e como o nome diz, né, ele é um dos principais responsáveis e efetores do nosso crescimento dos ossos longos e do crescimento em altura. Essa é a manifestação clínica mais evidente da ação do hormônio do crescimento. Ele é produzido numa glândula que a gente tem na cabeça, né, muito próximo ao nosso cérebro, a glândula hipófise, que produz uma série de hormônios, entre elas o GH, que, como vocês falaram, o nome dele é hormônio do crescimento, e a deficiência desse hormônio, né, a não produção desse hormônio, ela pode ter a sua origem desde o nascimento, nos casos de deficiência congênita, e são aquelas crianças em que a gente vai perceber uma deficiência muitas vezes já não é clínica, né, da falta desse hormônio, que é a baixa estatura, através de curvas de crescimento que a gente tem populacionais, e essa deficiência ela também pode ser adquirida ao longo da vida da infância, ou por algum tumor, ou por algum trauma, algum traumatismo crânioencefálico que pode levar à deficiência na produção desse hormônio. Agora eu tenho uma pergunta, baseado até na minha história, doutor. Eu, na época, uns aninhos atrás, quando esse tratamento começou a acontecer aqui no Brasil, né, foi oferecido como uma opção para o crescimento, mas tivemos aquele receio, porque havia uma preocupação de que houvesse um crescimento maior, né, tipo, em algumas áreas do corpo, como mãos, pés. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre como que ele age no nosso organismo, né, e se realmente assim, acontece, né, de ter alguns efeitos colaterais como esses ou não, né, qual a segurança e eficácia que nós temos com o tratamento? Essa tua colocação é muito importante, né, porque até vocês acabaram de comentar sobre a estatura de vocês, né, já é muito possível perceber que certamente você não tinha deficiência do hormônio de crescimento, né, as crianças que têm deficiência completa do hormônio são crianças muito baixas e que realmente fogem muito à altura da média populacional, e você está dentro da média populacional da mulher brasileira. Tá? Pode ficar tranquila em relação a isso. Tá tudo bem. E muitas vezes na prática clínica a gente recebe mães preocupadas no consultório, famílias, né, que se queixam que a criança está entre as mais baixas da turma, as mais baixas das pessoas da mesma idade, né, da turma da escola, onde muitas vezes eles percebem a menor estatura da criança. Então, esse uso que a gente chama, né, para baixa estatura idiopática, da baixa, ou a criança nem chega a ter baixa estatura, que seria, né, uma definição médica de 2 desvios padrão abaixo da altura média para aquela idade. Mas a família tem uma preocupação e quer otimizar o crescimento da criança. Muitas vezes a gente precisa explicar para os familiares que a criança está dentro do potencial genético dela de crescimento, considerando a altura do pai, a altura da mãe, e que não necessariamente aquele é um tratamento obrigatório de ser feito, porque não estamos falando de uma doença, né? Nós estamos falando de uma adequação por vontade dos pais, né? Então é muito importante fazer essa diferenciação também. Você me perguntou também, Tainá, como é que é feito, né, o tratamento. Você falou que existia muito medo desses efeitos colaterais, né? Os principais efeitos colaterais da reposição do GH, eles podem ser divididos assim na criança e nos adultos. Da vida normal, a gente tem não só do GH, pico, que é o aumento, né, da concentração no sangue do GH, e também dos efetores do crescimento, né? Então, é normal que na infância a gente tenha esse aumento. Então, o principal efeito colateral que as crianças têm são dor de cabeça, um pouco de dor articular, ou aquela dor chamada nas pernas, né, uma dor de crescimento, né, a dor próxima aos joelhos. Eles podem ter um pouco de náusea por conta da ação do medicamento, mas em geral, quando é feito com acompanhamento, trimestralmente a gente dosa o efeito, né, daquele hormônio no sangue para que a criança tenha os seus níveis dentro dos valores adequados, a gente não costuma ter efeitos piores,
tá? Nos adultos, que são as pessoas que já fecharam, né, a cartilagem de crescimento, o espaço do crescimento, eles podem ter sim um engrossamento, né, do calibre dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés. É uma calcinha clássica, né, que é o excesso da produção do GH no adulto por um tumor produtor desse hormônio. Tá? Mas na criança, quando feito com acompanhamento, os efeitos colaterais são muito muito seguro, né? importantes. E lembrando, é um medicamento injetável, né? Então pode ter reação no lugar de aplicação, mas a gente consegue perceber fácil também. Bacana. Doutor, quer dizer, é importante reforçar que, assim, primeiro, precisa ter acompanhamento médico, tem que ter indicação. E é para criança, né? O GH tem sido usado de maneira errada por muita gente, infelizmente, né? Como é que é possível ter acesso? O medicamento não é controlado, o hormônio não é controlado? Apesar de existir um controle bastante rígido na comercialização do GH, a gente tem, né, muitas indicações duvidosas ou imprecisas para o adulto, e muitas vezes eles acabam extrapolando esse uso, então conseguem arrumar médicos que prescrevem com alguma indicação de benefício duvidoso, né? Tem pessoas que praticam mesmo esse ato com uma finalidade estética. Né? E lembrando então que no adulto eles podem aumentar o risco do desenvolvimento de diabetes, pode levar ao crescimento das extremidades, né, quando a gente comentou aqui, mãos, pés, mas os adultos são mais suscetíveis a terem, por exemplo, tumores, nódulos que eles nem imaginam, e que o uso do hormônio do crescimento pode acelerar o crescimento, inclusive, desses tumores malignos. Entendi, doutor. Agora, bem complicado, bem arriscado isso, mas, doutor, agora nós falamos sobre o crescimento, né? Eu ia fazer uma pergunta agora, mas depois eu não vou fazer, porque chegou na minha estatura, não tem mais o que fazer, né? Mas, tudo bem, já me conformei. Mas, com relação ao tratamento, para aqueles que estão crescendo muito... O inverso, né? O inverso, né? E às vezes o pai ali fica preocupado, tem esse tratamento também? Acontece? É possível interromper o crescimento? Sim, a alta estatura, ela também é um problema médico, né, apesar de muito menos frequente, e sempre, né, a gente investiga, no curso, né, da investigação da alta estatura, a gente investiga o excesso entre eles do hormônio de crescimento, tá? Mas o tratamento é muito mais simples, porque embora, né, se for um tumor, muitas vezes tem que operar, é uma microcirurgia que é feita pelo nariz e não fica cicatriz nenhuma, no caso, né, do tumor produtor, mas tem crianças que são altas mesmo por alta estatura familiar. Caso vai aumento do espaço para crescer, né, da cartilagem óssea, e a gente também consegue impedir um pouco o crescimento. E é muito importante, quando a gente tem alterações do crescimento, lembrar que a aceleração do crescimento, né, e o estirão puberal, que é o segundo momento de grande velocidade de crescimento que a gente tem na vida, que acontece relacionada à puberdade, que é a transição da infância para a vida adulta, a questão da puberdade ela sempre tem que ser levada em conta quando a gente está falando sobre o tratamento do crescimento. Então vocês comentaram, né, a criança que cresceu demais. A gente sempre precisa saber, cresceu demais porque cresceu precocemente, antecipadamente, né, e depois vai ficar com uma estatura normal, ou cresceu demais e ainda tem todo o estirão puberal para acontecer, né? Então são muito conectadas essas informações da puberdade e do crescimento. Entendi. Doutor, qual é o sinal de alerta para os pais que estão acompanhando, né, o Notícias do Bem? Qual é o sinal de alerta? Tem filho pequeno não na estatura, tem filho, né, tem criança em casa. Quando é que a gente tem que ligar o sinal de alerta para saber se está crescendo demais ou se está crescendo de menos? As visitas regulares aos pediatras normalmente já são suficientes? Sim, a gente considera que a criança tem que ser medida, pesada, né, e colocada nessas curvas de crescimento, esses dados então colocados nessa curva de crescimento anualmente. Então, pelo menos uma vez por ano, essa avaliação deve ser feita. É muito comum, né, que até o 3º, 4º ano de vida, os pais levem as crianças ao pediatra com essa periodicidade pelo menos, né.
A partir dos 5 anos de vida, quando a criança já tem suas preferências alimentares, já faz atividade esportiva, já vai para a escola e já os pais meio que consideram que vai crescer sozinha daqui para frente, qualquer coisa ela reclama, né? Se estiver doendo aqui e ali, ela vai reclamar. E muitas vezes perde-se esse acompanhamento, pelo menos anual, né? E aí uma coisa que chama a atenção dos pais, né, é quando eles vão naquelas coisas no interior ou da mesma turma, ou a própria criança se queixa. Então, a avaliação com o especialista, ela tem que ser feita sempre que o pediatra recomendar, ou também por vontade da família, quando eles perceberem que existe alguma preocupação em relação ao crescimento. Muito bem. E eu gostaria muito que o senhor compartilhasse com a gente, né, os seus contatos, para quem estiver nos assistindo, para quem está nos assistindo, poder entrar em contato ou conhecer um pouco mais do seu trabalho. Um bom jeito, acho que, de me acessar, acho que tem um Instagram, o pessoal da produção até pediu aí, que é o Dr. Daniel Carvalho. Tá aí na tela. Eu falo, o underline não está aparecendo para mim, não sei se é a resolução aqui, mas acho que está. Tá sim. Lá eu falo um pouco sobre crescimento também, e acho que é um canal a mais também para poder tirar dúvida e conversar. Lá no e recebam de muitos pais da escola dos meus filhos também, que querem ver o acompanhamento das crianças. E a idade ideal, né, para você pelo menos fazer uma avaliação do crescimento é ao redor dos 8, 9 anos na menina e pelo menos ao redor dos 9, 10 anos no menino, né, porque os eventos de puberdade começam um pouco mais tarde no sexo masculino. E aí, a partir dessa data, a gente ainda tem bastante tempo para intervir ou para fazer algum tratamento que seja necessário. Muito importante refletir no crescimento. Ter uma alimentação adequada e praticar exercício físico também colabora de uma maneira não farmacológica, né, com o crescimento. Tá certo, doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, foi um prazer recebê-lo, obrigado pela disponibilidade, né, em nos atender, e volte sempre. Obrigado também, eu queria mandar um abraço para todos os meus amigos que são frequentadores e membros aí da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que também a gente possa se ver em breve. Amém. Ai, que bom. Estaremos aqui, se Deus quiser, até. Obrigado. É o doutor Daniel Carvalho, endocrinologista, participando com a gente aqui do Notícias do Bem, falando sobre o hormônio do crescimento. Isso mesmo, né? Alertou com os cuidados e como, né, o momento em que deve se buscar e qual profissional para fazer esse tratamento. O Notícias do Bem está chegando ao fim, o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde, e você pode ver e rever tudo isso, gente, no canal IPP Play. É aqui mesmo, é no YouTube, tá bom? Procura aqui, IPP Play, você vai acessar, vai curtir os vídeos, vai se inscrever no canal, vai compartilhar com seus amigos, com a sua família, com seus irmãos da igreja. Não deixe de compartilhar também e de se inscrever aqui no nosso canal principal, né? O IP Pinheiros, a nossa IPP TV. Amanhã, 11h30 da manhã, ao vivo aqui, a gente tem compromisso marcado esperando você, então. Tchau, tchau.